ferramental que nós vamos usar hoje, maçarico cortado, flangeador, corta-tubo, alicate, kit flangeador e abridor de bolsa e tubo, lógico. Nós vamos cortar, flangear, abrir bolsa e soldar hoje. É todo esse processo aí. Toda vez que nós vamos cortar o tubo, nós vamos usar um corta-tubo. Nunca arco de ferro, nunca alicate. Por quê? Essa é a ferramenta feita para cortar tubo de fora. O arco de ferro, quando você corta com ele, você gera rebarba. Essa rebarba fica dentro do tubo. Essa rebarba vai para o sistema, vai para o compressor, pode danificar o compressor, pode gerar grandes problemas. Enroscar no dispositivo resistor, gerar grandes problemas. Então, nunca com arco de ferro. Sempre com o corta-tubo. O corta-tubo ele é composto de um sem fim, que na realidade tem fim que ele para, e de uma lâmina. Essa lâmina, ela é super resistente a corte, mas se você dá uma torcida, ela quebra. Então, você não pode chacoalhar o corta-tubo. E os dois roletes, que é quem apoia o tubo na hora do corte. Apoia o tubo entre os dois roletes, encosta, 1/8 de volta, você vai perceber que fez um risco. Aperta mais 1/8, outra volta, mais 1/8, outra volta. Por que de 1/8? É a pressão certa para você propiciar o corte sem danificar o componente. Mais uma volta. Fez um vinco. Eu fiz o vinco, mas eu ainda não cortei o tubo. Eu pego ele e quebro. Por quê? Quando eu faço essa quebra do tubo, eu evito que ele faça rebarba para a parte interna dele. Como? Eu tenho a parede, eu tenho o meu tubo, ele tem uma parede. Quando eu venho fazendo corte, o corta-tubo, ele faz um risco aqui. Se eu continuo aprofundando, ele vai levar o material para dentro. Então, bem grosseiramente, ele vai fazer um corte dessa forma. Ele vai fazer isso aqui com o tubo. Vai levar esse tubo para dentro, vai gerar uma rebarba. Essa rebarba, na hora de você fazer uma flange, ela vai te atrapalhar. E muito. Por quê? Porque ela vai vir para dentro da flange, vai gerar uma zona frágil, porque isso aqui é uma rebarba fina, então vai gerar uma zona frágil, uma zona normalmente toda trincada, e ela gera na flange uma zona que o flangeador não pega. Isso é propício a vazamento. Quando você quebra ele, ele fica uma certa esmagadura, né? Mas é pouca. Então o próprio forçar do flangeador consegue voltar isso no lugar. Tá? Então sempre você corta um pedaço e quebra. Para qualquer decola de cano. Ah não, eu faço isso só para cano de 1/4 e 3/8. O restante eu não faço. Não, o correto é para todas as pistolas de cano. Lógico, tem pistolas, tem cano que você consegue cortar ele até o fim e ele não faz isso. Normalmente, tubo rígido, flexível, ele vai fazer essa função aí. E a medida do flangeador é padrão. Mortinha, isso aqui serve para você segurar o tubo na hora de fazer uma flange. Então, de frente, ela tem um rebaixo a 45 graus aqui. Tá? Como que nós fazemos?
Para não danificar o equipamento, eu vou apertar com a mão a borboleta mais próxima ao meu tubo até fechar o equipamento aqui, ó. Fechou? Eu aperto o outro lado. Eu fecho todo o equipamento sem esforço e sem alavanca. Muita gente que põe alavanca. Se fosse para fazer alavanca, não vinha uma borboleta, vinha uma porta. Você coloca uma chave e aperta. Então, é só com a mão. Toda morcinha tem um flangeador casado, que é o cônico. Monto do lugar, encosto. Quando eu encosto ele com calma, sem fazer força, ele se centra no tubo, por ser um cônico. Se você vir e forçar de uma vez, ele entra torto. Aí, se você for com calma, ele se autocentra. Aí vai. Uma volta, alivia. Por quê? Para não precipitar a rosca do equipamento. Você alivia a pressão, aí você não danifica a rosca do equipamento, seu equipamento tem uma vida útil maior. E sempre assim, então, uma volta, alivia. Cheguei lá no final. Só para você tem que chegar no final, você para. A minha flange está feita. Vou soltar a mesma coisa. Solto a ponta que está mais longe, ela está leve de eu trabalhar. Depois eu abro a ponta que está próxima ao cano. Você vai perceber que no cano tem uma leve ranhura externa, que é dos mordentes da morcinha. E, se vocês olharem, você percebe a área que o flangeador chegou no tubo e trabalhou o tubo. Vocês vão ver que tinha uma pequena rebarbinha que fez uma zona onde o flangeador não pegou. Por ela ser muito pequena, essa zona é muito pequena, então não me daria problema. Esse aqui é um outro kit que é para fazer bolsa. Quando eu vou fazer uma bolsa, muda um pouquinho. Eu preciso de uma distância maior, então eu vou deixar aí 1 centímetro de folga de cano. Para apertar na morta é a mesma coisa. Componente alargador, então ele é uma ponta para alargar. Temos normalmente também o dispositivo flangeador para o equipamento. Como eu falei, é sempre casado. Mesma coisa, ele tem um cônico de entrada, eu vou até centrar, me mantenho no mesmo processo, uma volta, alivia, uma volta, alivia. O processo ele é mais pesado. Por quê? Eu estou alargando uma grande quantidade de tubo e não só uma pequena aresta. Aconteceu aqui. Nós criamos uma bolsa no tubo. Essa bolsa é a medida exata para um outro tubo de mesma bitola vir e encaixar aqui dentro.
E a partir daí eu consigo executar uma solda desse tubo sem necessidade aí de colocar uma luva no tubo. Bom, por que eu não quero colocar uma luva? A luva, ela me exige 2 pontos de solda. Aqui exige 1 ponto de solda. Como nós falamos, a solda gera uma borra, gera uma série de transtornos aí. Então, por isso, evita aí, ao máximo, trabalhar com luva. Quando que eu sei que minha bolsa ficou boa? Inseri meu cano, removo, tem aí, ó, cerca de 4, 5 milímetros de área de penetração no outro. Eu tenho área suficiente para fazer essa solda sem problema nenhum. Tá? Fiz minha bolsa, legalzinho, bonitinho lá, vou fazer a solda. Cilindro, refil, isso aqui é propano, maçarico portátil. Como funciona? Fiz a montagem, ele tem um registro aqui, registro intitulado que ele é fechado. Então, abro o registro, dou o bido gás, acendo. Regulo a pressão. Quanto mais pressão, mais quente. Nós vamos trabalhar com fosfóper. Solda de baixa caloria, fácil, não tem mais de direciono a chama do maçarico para a área de maior quantidade, maior parede do tubo. Acompanhando o fosfóper com o maçarico. Vocês viram que eu direcionei a chama e eu fiz a solda em todo o perímetro, sem problema nenhum. A solda ela penetra e faz a zona de